Olá, amados e amadas do Senhor. Estamos aqui para trazer mais uma meditação na palavra de Deus. Queremos aqui trazer um encorajamento, por isso é uma palavra de desafio para nós aqui nesse momento. E o texto que nós vamos compartilhar, eu não vou ler todo, tá? Mas os irmãos podem procurar nas suas Bíblias, lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 a 18. Esse texto ele nos mostra Jesus tendo uma conversa assim bem particular com o apóstolo Pedro, e Jesus começa então fazendo uma indagação para Pedro, né? E ele diz assim: Pedro, tu me amas? Né? E Pedro responde: tu sabes que eu te amo, né? Então ele diz: apacenta os meus cordeiros, né? Aí pela segunda vez Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas, tá? Aí por uma terceira vez Jesus pergunta de Pedro se ele realmente o amava. O Pedro ficou um pouco chateado, já porque aquilo já era a terceira vez, né? E disse: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, né? É mais ou menos assim. Então, por que tu estás insistindo nessa pergunta, né? E Jesus então fala para ele mais uma vez: apacenta as minhas ovelhas, né? E o texto termina dizendo assim: olha, que em verdade te digo que quando tu eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, né? E tu andavas por onde querias. Quando, porém, tu fores velho, tu estenderás as mãos e outro te cingirá e outro te levará para onde tu queres ir, tá? Então vamos ver o que Jesus está dizendo aqui nessa conversa com o Pedro, tá? Primeiro nós precisamos entender que quando Jesus faz essa confrontação com Pedro aqui, ele pergunta sobre amor, tá? Mas Jesus dá dois sentidos, dois aspectos a esse amor que ele está perguntando se Pedro tinha para com ele. O primeiro era no sentido de apacentar, e o segundo era no sentido de pastorear, né? E ambas as coisas aqui são coisas que dão trabalho, tá? Então, Jesus está oferecendo trabalho. Jesus está perguntando se nós queremos ter trabalho para com ele, né? O primeiro termo, apacentar, ele tem a ver com o alimentar, enquanto que o segundo, o pastorear, tem a ver com o cuidar. O primeiro termo, o pastorear, ele mostra cuidado, né? O pastoreio, ele mostra cuidado. Esse cuidado o pastor tinha para com as ovelhas contra o ataque de predadores, né? Era aquela busca que ele fazia em razão da desorientação da ovelha, era o tratamento que ele dava à ovelha em razão de alguma enfermidade dela ou em razão do ataque de algum outro animal, tá? E esse pastoreio também era a condução das ovelhas para o aprisco, ou seja, para a segurança, tá? Já o apacentar tem a ver com o alimentar. E os aspectos próprios aqui do apacentar, ele diz respeito ao pastor levar as ovelhas para os pastos verdejantes, né, que elas pudessem se alimentar. Então tem a ver com a questão da alimentação. Era a preocupação e o trabalho do pastor também de levar as ovelhas para beber água, matar sua sede. Então ele procurava águas tranquilas para as ovelhas, né? E era a preocupação de levar as ovelhas para descansar também. Então ele procurava lugares de sombra para esse descanso, né? Ambos os termos aqui, tanto pastorear como apacentar, nos mostra as responsabilidades, né, que um pastor deve ter para com as suas ovelhas, né? Outro fato que me chama a atenção aqui nesse caso é a advertência que Jesus faz a Pedro
no que diz respeito ao aproveitamento do tempo, tá? O que está intrinsecamente e diretamente ligado com a primeira parte daquilo que Jesus está dizendo, porque Jesus está querendo dizer assim, olha, tu vais pastorear as minhas ovelhas e tu vais apacentar as minhas ovelhas, tá? E tu tens que fazer isso enquanto é tempo, Pedro, porque vai chegar um dia, tá? Que hoje tu ainda te veste, tu ainda vais para onde tu queres, tu te moves, tu te conduzes, né? Mas vai chegar um dia que nem se vestir, tu vai se vestir. Vai ser preciso alguém te vestir, vai ser preciso alguém te levar, te pegar pelo braço e levar para lá, levar para cá, até para lugares que tu nem queres ir, vão te levar, tá? Então, isso, irmãos, essa advertência de Jesus, ela deve servir como parâmetro para todo cristão e que não tem tido a observância necessária que esse perigo, a inércia representa em nossas vidas, e muitas vezes nós estamos querendo viver uma vida cristã sem termos essa preocupação, né? Mas aí você pode dizer assim, mas pastor Paulo, mas eu não sou pastor, então eu não preciso nem pastorear, nem apacentar, né? Você que pensa que não é, tá? Porque lá em Mateus capítulo 9, quando Jesus viu as multidões, ele comparou as multidões a ovelhas que estavam sem pastor, tá? E o que Jesus coloca ali é que nós deveríamos orar para que o Senhor da Seara mandasse trabalhadores para a sua seara, tá? Então, eu quero insistir nisso, eu tenho falado muito, tenho insistido nisso, amados, porque é uma realidade, tá? Nós não devemos mais nos ver como ovelhas, entende? Nós devemos nos ver agora como trabalhadores. As ovelhas, elas estão no campo, lá fora. O campo é o mundo, entendeu? Mas quando nós somos trazidos para dentro da igreja, nós somos trazidos para nós sermos trabalhados, lapidados e transformados em trabalhadores, para que dessa forma nós possamos ir lá no campo, na cidade, na seara, tá? Conquistar as ovelhas que estão perdidas, as ovelhas que estão moribundas, as ovelhas que estão desorientadas, as ovelhas que estão precisando de alimento, as ovelhas que estão precisando de água, que estão sedentas, as ovelhas que estão precisando de descanso, entende? Então nós somos trabalhadores e nós temos que cuidar para fazermos isso enquanto nós tivermos vida, porque chegará um dia que não será mais possível, mesmo nós tendo vida, mas o nosso vigor ele vai se esvair, ele vai embora e nós não teremos mais as condições necessárias para que nós possamos fazer o que deveríamos estar fazendo, tá? E então eu termino aqui lembrando um texto do grande Salomão, tá? Do grande sábio Salomão, no capítulo 12 de Eclesiastes, ele começa dizendo assim, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem via nuvens depois do aguaceiro, tá? Então, do versículo 1 até o versículo 8, faça uma leitura lá em Eclesiastes, você vai ver que o que Jesus estava falando para Pedro é o que Salomão está dizendo aqui para os jovens, para nós, tá? Que já estamos aí na fase de fim de vida, tá? Mas enquanto nós tivermos vida, enquanto nós tivermos vigor, nós devemos estar fazendo o que Jesus nos propôs para fazer, tá? Apacentar e pastorear as suas ovelhas. Que Deus
nos dê o entendimento necessário, que Deus nos dê realmente a capacidade, que Deus nos dê a sabedoria para que nós possamos aproveitar o tempo que o Senhor tem nos dado, a saúde que o Senhor tem nos dado, a inteligência que o Senhor tem nos dado, a capacidade que o Senhor tem nos dado, que o Senhor nos dê sabedoria para usarmos tudo isso para a sua obra, para o seu louvor, para a sua glória. É isso que eu oro e eu peço por você, meu irmão, por você, minha irmã. Aproveite o tempo. Que Deus os abençoe.